Bem, depois de um longuíssimo adiamento, chegamos aqui à estreia do 007 Sem Tempo para Morrer, o novo filme da saga James Bond, o quinto com o Daniel Craig, né, que começou a ser o James Bond em 2006 no Cassino Royale, e o 25º no total. Algumas coisas precisam ser ditas rapidamente antes de eu falar desse novo filme que encerra a fase do Daniel Craig, né, ele já está para se aposentar do James Bond desde o filme anterior, mas aí prolongaram para esse. Porque eu acho que é importante, tá? A saga James Bond, de modo geral, ela tem uma série de altos e baixos, conforme os diferentes atores foram assumindo esse personagem, que já foi interpretado lá no começo dos anos 60 pelo Sean Connery, que fez 5 filmes e mais um extra-oficial, o Roger Moore, Timothy Dalton, depois o Pierce Brosnan, enfim, e o Daniel Craig, ele foi o cara que pegou esse personagem e junto, claro, com a produção e com os diferentes diretores que assumiram os projetos de lá pra cá, foram 4 até aqui, né? No caso 4, ponto. Ele conseguiu fazer uma série de pequenas desconstruções do personagem, ao mesmo tempo que retomou algumas bases, assim, alguns elementos essenciais dele. As desconstruções, além da questão do tom, que passou a ser muito mais solene, muito mais carregado, né? Favorecido por essa grande ação mais megalomaníaca, mais intensa, né? Essa coisa da tecnologia favoreceu muito isso também, mas também uma desconstrução no sentido do personagem, da reação dele às coisas que acontecem em volta. Dramaticamente são filmes mais conectados, que têm uma relação de causa e consequência maior com os personagens que estão em volta, uma coisa que não acontecia, por exemplo, tanto, pelo menos, nos filmes com o Sean Connery. Alguns são muito bons, tá? Diga-se de passagem. O 007 contra o Satânico Dr. No é ótimo, e o Goldfinger também é muito bacana, mas realmente é uma fase irregular do James Bond. Eu acho que do Cassino Royale pra cá, com exceção do Quantum of Solace, de 2008, de um ponto de vista qualitativo, e aí eu tô incluindo aí esse Sem Tempo para Morrer, o No Time to Die, a coisa tem uma média muito, muito positiva. O Operação Skyfall, que é de 2012, que é pra mim o melhor James Bond de todos os tempos, e um filme absolutamente arrebatador, sólido, que tem uma fotografia brilhante do Roger Deakins, que tem um trabalho de crescendo narrativo muito realista e ao mesmo tempo que se dá muitas liberdades na coreografia da ação. É um filme realmente muito redondo. Eu fiquei muito impressionado na época quando eu assisti da primeira vez e mais impressionado ainda quando eu revi recentemente, antes de assistir a esse novo filme. Eu revi todos os filmes com o Daniel Craig no caso. Então, sou apaixonado pelo Skyfall e acho que ele estabeleceu muita coisa, muitas conexões importantes e fortes e sólidas para o que veio depois, né? O 007 contra Spectre, que eu já acho inferior. Eu acho que é um filme que peca em muita coisa de um ponto de vista de ritmo, principalmente, já que ele se espalha um pouco, né, em coisas que não ajudam tanto a história a andar pra frente, mas é um filme bom também, é um filme sólido, é um filme que tem grandes sequências de ação. Sam Mendes dirigiu tanto o Skyfall quanto o Spectre, ele tem um trabalho muito limpo na coreografia, coisa que o Quantum of Solace, que foi dirigido pelo Mark Foster, com certeza não tem, é o filme mais feioso visualmente desses últimos, né, desses filmes com o Craig. E agora o Sem Tempo para Morrer, que é um filme que tem muitas conexões intensas mesmo com o Spectre, né? Então, assim, quem pretende assistir a esse filme, eu recomendo que assista a todos os filmes com o Daniel Craig, claro, mas o Spectre é com certeza o mais importante de todos, de um ponto de vista inclusive de arco geral, né? Mas esse filme, que é dirigido pelo Cary Fukunaga, ele mantém exatamente essas qualidades dos filmes anteriores. Basicamente, a trama desse filme, que geralmente a gente entrega o mínimo possível, né, porque tem várias viradas logo nos primeiros 5, 10 minutos, trata do James Bond pós aquele acontecimento apoteótico do final do Spectre, quase que aposentado, né, junto com a personagem da Léa Seydoux, que é a Madeleine. Estão viajando, estão passando um tempo juntos, um tempo que a gente subentende ser um tempo considerável, né, tá tirando as férias dele ali, mas algo acontece, não vou dizer o que é, e anos se passam, a gente é jogado já para uma missão que ele vai ter que cumprir fora, né, da agência 00, fora do MI6, né, ele já está ali trabalhando com a CIA, um colega dele, que é aquele personagem Felix, muito importante, lá dos primeiros filmes com o Daniel Craig, o contacta para resolver um problema de um cientista que foi sequestrado, uma certa substância que ele tem produzida pode ser usada por um vilão que é interpretado aqui pelo Rami Malek, todo mundo já sabe, né, pelos trailers, e aí ele vai ter que resolver, né, de conseguir encontrar isso, conseguir descobrir para que isso serve, porque esse vilão quer isso, e mais pra frente, claro, outros segredos vêm à tona. Como esse daqui é o último filme com o Daniel Craig no papel, eu não preciso nem dizer que a franquia precisa chegar a uma conclusão de um ponto de vista dramatúrgico e precisa também fechar, resolver
concluir uma série de elementos que estavam meio soltos no filme anterior, no 007 contra Spectre. Evidentemente, muita coisa ainda ficou em aberto, muita coisa fica sem explicação, muita coisa fica incompreensível mesmo, mas é bom lembrar que o mais importante de 007 sempre foi o encadeamento da ação e as reações do James Bond aos personagens em volta dele. A gente conhece bem, quem assistiu aos filmes no caso, conhece bem as fórmulas, né? A gente sabe bem o que esperar dos vilões, a gente sabe o que esperar dos personagens que estão junto do James Bond, a gente sabe que vai ter a Bond Girl, a gente sabe que vai ter a sub-Bond Girl, no sentido de ser uma personagem que também vai ter uma tensão sexual com ele em algum momento específico. Aqui, por exemplo, a gente tem a Ana de Armas numa ceninha só, numa cena excelente, em que ela tem uma autonomia inacreditável, ela é muito, muito boa, tem uma presença tão boa que você fica esperando que ela reapareça no filme. E aí, quer dizer, outras características muito marcantes também com relação a armas biológicas, com relação a destruir o mundo, ataques terroristas, etc. No Time to Die, Sem Tempo para Morrer, tem grandes sequências de ação. A primeira sequência, no caso o prólogo, né, antes da vinheta, que sempre acontece depois de uns 10, 15 minutos aqui, não sei se chega a isso, mas me parece quase 20 minutos, é um prólogo realmente gigantesco. Você tem também esse encadeamento de uma cena calma para uma cena forte, para uma cena de perseguição. E o Cary Fukunaga, que é um diretor que não vem do cinema de ação, ele dirigiu, por exemplo, o Jane Eyre com a Mia Wasikowska e o Beasts of No Nation com o Idris Elba. Ele faz aqui um trabalho extraordinário, me surpreendeu mesmo, de manipular suas sensações das cenas mais contidas para as cenas mais violentas e mais exuberantes e megalomaníacas. Quer dizer, você tá junto do personagem numa situação super tranquila, super calma, super intimista e de repente ele leva você para a ação mais deslocada, mais absurda do mundo. Não é todo diretor que tem a capacidade de fazer isso. O Sam Mendes, por exemplo, conseguiu muito bem, principalmente no Skyfall, claro, mas o Cary Fukunaga faz isso daqui quase tão bem quanto. Eu não vou dizer que ele faz com a mesma excelência, porque à medida que o roteiro vai sendo desnivelado e você vai conhecendo certas motivações dos personagens, o filme vai caindo em algumas batidas muito previsíveis, principalmente com relação à vilania dele, né? Ele vai caindo em frases de efeito, que a gente já conhece desse tipo de universo, isso a princípio não é problema, mas são frases de efeito que já foram trazidas, inclusive, no filme anterior. Alguns personagens coadjuvantes muito bons poderiam ser mais bem aproveitados, por exemplo, nos 25 minutos finais, né, no ato final, mas a sensação que dá é que eles queriam realmente concentrar todo o tempo no James Bond, o que eu entendo também. Mas, de modo geral, o Fukunaga consegue controlar muito bem esse balanço aí das cenas mais grandiosas com essas cenas de respiros, que são muito necessários, principalmente para esse filme aqui, que tem esse clima de despedida, entre aspas. Eu digo entre aspas porque o clima, de modo geral, não é tanto de despedida. É um clima de mais uma aventura do 007, mas a gente sabe que é a última com o Daniel Craig. E ele também consegue manipular muito bem as suas sensações nas cenas que são mais soturnas, que são mais tensas. Tem uma cena, por exemplo, o Bond e a Madeleine vão conversar com o personagem, e ele vai chegando assim num elevadorzinho lateral, né, numa maquininha que vai chegando, e ele é mais uma vez mostrado nas sombras, num truquezinho barato, mas que é eficiente de um ponto de vista formal. Então é um filme que tem grandes qualidades visuais. A fotografia é do Linus Sandgreen, que fez a fotografia, por exemplo, do La La Land, do First Man. Ele foi fotografado em película, o que dá uma texturização muito interessante, muito bonita para ele. E mais importante, tem várias cenas filmadas em IMAX, né, em IMAX 65mm, o que também dá a algumas cenas uma dimensão muito grandiosa. Eu assisti em IMAX e recomendo essa experiência, porque de fato é um filme com cenas muito impressionantes e muito grandiosas. Eu realmente tenho dificuldade de dizer qual o maior dos filmes de um ponto de vista de escala. Talvez as maiores set pieces, né, de um ponto de vista de grandiosidade das cenas estejam no filme anterior, no 007 contra Spectre, né? Mas de um ponto de vista dramático, eu acho que esse daqui chega a alguns níveis mais impressionantes e muito físicos também. Tudo é muito sentido, tudo é muito claro, muito visível e muito bem apresentado também. Mais uma vez, eu gosto muito do Daniel Craig como Bond, e aqui ele tem alguns momentos bem vulneráveis que são bonitos mesmo. Tem uma cena que ele se refere a dois personagens, Alessia Sado e outro personagem, como família, e assim, ele balbucia, ele não fala a palavra, mas é um momento rápido e curioso, assim, engraçado e bonito.
do personagem. E eu acho que ele, que foi acusado até no filme anterior de estar meio no piloto automático, eu acho que ele retoma todas as forças dele, tanto na ação quanto no drama, né, para concluir da melhor maneira possível essa participação dele. Realmente é um filme que não parece, de jeito nenhum, para mim pelo menos, um James Bond no piloto automático, um filme que ele fez só para cumprir aquela tabela ali. Gosto do filme, acho que ele é redondo, acho que ele funciona de um ponto de vista geral, de uma conclusão, não fica apelando só para aquela sensação de que vai acabar, de que é o último. Acho que ele tem um peso e ao mesmo tempo uma leveza nas horas necessárias. Ele é muito bem dosado de modo geral. Acho um belíssimo trabalho aí de direção do Fukunaga. O roteiro tem para mim algumas irregularidades, principalmente no tratamento, como eu falei, dos personagens coadjuvantes e em previsibilidades ali que a gente já meio que tá acostumado, né, com relação ao vilão, principalmente, que é razoavelmente bem interpretado pelo Rami Malek. Mas é um personagem que tem ali sua importância e, melhor, que não tenta ser mais grandioso do que o do filme anterior. Não tem aquela coisa de, é uma organização acima daquela e acima da outra e acima da outra, porque isso cansa também. E foi uma das coisas que decepcionou muita gente no 007 contra Spectre. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês de fato curtiram a crítica, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações, porque só assim vocês vão ser notificados quando a gente postar novos vídeos aqui no canal. Comentem o que é que vocês acharam do 007 Sem Tempo para Morrer, que acaba de estrear aí nos cinemas brasileiros e de alguns países ao redor do mundo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.